Olá, meus amados irmãos, tudo bem com você de casa? Cumprimento a vocês com a paz do Senhor Jesus Cristo e estou aqui, para deixar uma palavra da parte de Deus para as nossas vidas e quero deixar também, em primeira mão, você que ainda não é inscrito neste canal, peço a você que se inscreva. Se você gostar do vídeo, curte, comente, compartilha e receba essa palavra da parte de Deus para a sua vida. Amém? Eu vou estar lendo aqui uma palavra muito conhecida, mas a palavra de Deus, ela se renova a cada dia e a cada momento que você lê, Deus te dá um novo entendimento, né? Eu vou estar lendo aqui no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 21. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão. E ele estava junto do mar, e eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo. E vendo-o, prostou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está à beira da morte. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele e seguia uma grande multidão que o apertava. Então, certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitava isso. Antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão e tocou na sua veste. Aleluias. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou as minhas vestes? E disseram-lhe os discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver que isto fizera. Então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e seja curada deste mal. Só até aqui, meus amados irmãos. Meus amados irmãos, essa é uma palavra muito conhecida, muito pregada. Mas hoje eu estava lendo aqui, o Espírito Santo de Deus falou fortemente ao meu coração que pessoas, vão ver este vídeo, pessoas que se encontram numa enfermidade há anos, que precisa renovar a tua fé, E Jesus tocou o meu coração para mim estar lendo essa palavra para você. Meus amados e meus queridos irmãos, essa palavra é uma palavra tremenda, A gente tem emoção na hora que a gente começa, a gente sente a presença de Deus tão grande quando você começa a ler essa palavra. Tão grande, eu tava aqui lendo aqui, me sentindo a presença de Deus, sabe? Porque é uma palavra muito forte. Para mim é uma das palavras de curas e milagres mais fortes, Que tem aqui na palavra de Deus. Dentre várias, essa para mim é uma das que mais fala comigo. Então, meus amados irmãos, aqui o Senhor Jesus, ele vai nos mostrar, que ele estava pregando, nas sinagogas com os seus discípulos e uma grande multidão, estavam andando com Jesus, Muitos ouviram falar de Jesus e a multidão o seguiam. E Jesus aqui ele fala que quando ele estava andando, ele viu que chegou, um dos principais da sinagoga, que se chamava Jairo, e vendo, prostou-se, aos seus pés. Ele chegou primeiro, o Jairo, ele prostou-se, ele viu Jesus, ele já chegou primeiro e já falou aqui para Jesus: Minha filha, ela está à beira da morte. Eu rogo que venha e lhe imponha as mãos para que sare e viva. Então, meus amados irmãos, Jesus ele estava indo para este trajeto, Jairo encontrou Jesus, falou sobre a enfermidade, da filha dele, e Jesus já estava indo ali para estar, curando a filha de Jairo. E dentre esta multidão, uma mulher que sofria há 12 anos com fluxo de sangue,
ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar que Jesus passaria sobre aquele momento, aquela hora, na multidão. E falou, falando com as minhas palavras, eu vou lá, eu vou lá. Se pelo menos eu tocar na orla de Jesus, eu vou ser curada. Olha só que fé, meus amados irmãos. Olha que fé. Aqui conta, né, que ela tinha 12 anos, que ela sofria de um fluxo de sangue. Ela tinha, aqui na palavra de Deus fala que ela gastou tudo que ela tinha para tentar resolver esse problema. Os médicos não conseguiam resolver. Ela gastou, né, 12 anos, meus amados irmãos, vocês pensam, é uma vida sofrendo com a enfermidade, sem cura, né? Porque tem enfermidade nas nossas vidas que o médico não vai resolver. Tem problema na minha vida e na sua vida que o advogado não vai resolver. Tem problema na minha vida e na sua vida que você não vai conseguir resolver. Que é coisa só mesmo para Jesus, que foi o caso dessa mulher. 12 anos sofrendo com o fluxo de sangue. E ela ouviu falar de Jesus. Ou seja, a fé dela, pela fé, ela creu que somente tocasse na orla de Jesus ela seria curada. Então, ela tinha obstáculos, né? Ela tinha obstáculos para ela chegar na fonte de cura dela. Qual que eram os obstáculos? A multidão. Qual que eram os obstáculos? A enfermidade. Porque, meus amados irmãos, uma pessoa que está naquela época, né? Ela era considerada tipo, ninguém podia chegar perto dela por causa que ela estava com hemorragia. Ninguém podia chegar perto, era considerada suja diante dos homens, né? Enferma e suja diante dos homens. Então ela já tinha mais esse obstáculo. Aí quais foram os outros obstáculos? Creio eu, né, que multidões, pessoas falavam para ela: para com isso. Para com isso, você não vai conseguir alcançar o mestre. Para com isso, como que ele vai te ver? Como que você vai encontrar ele? Então ela teve vários obstáculos para ela não conseguir a vitória e a bênção dela e a cura dela, que é o principal, é a cura. Mas ela não ouviu a voz dos opressores, ela não ouviu e ela passou por cima dos obstáculos. Então ela começou a empurrar a multidão. Ela começou, eu quero Jesus. Eu quero Jesus. Se somente eu tocar na orla dele, eu vou ser curada. Eu quero. Então aqui Jesus está mostrando aqui na palavra a persistência dela. Ela persistiu, né? Para ela conseguir ser curada. Ela precisou passar por obstáculos. Ela precisou persistir para que ela chegasse somente nas vestes de Jesus. E olha só, meus amados irmãos, foi assim então que ela chegou até Jesus, enfrentando todos esses obstáculos, enfrentando a multidão, enfrentando vozes, enfrentando essa situação difícil. E ela chegou e ela tocou na orla de Jesus. Imediatamente ela foi curada. Imediatamente ela foi curada. Não esperou minutos, somente tocou. Tocou na orla de Jesus. Imediatamente o sangue estancou. Você está entendendo que profundidade é essa palavra? Ela somente tocou na orla de Jesus, ela foi curada. Basta somente tocar. Então, meus amados irmãos, qual é o problema que você está passando? Que para você não tem mais jeito. Talvez você foi no médico, talvez o laudo do médico, né, o diagnóstico do médico falou, acabou, não tem como, não tem recurso. Talvez você está sofrendo um câncer, talvez você está sofrendo uma enfermidade que para você acha que não tem mais jeito. Mas a palavra do Senhor que está falando para mim e para você, basta somente tocar na orla de Jesus. Mesmo que venha as dificuldades, mesmo que venha pessoas, mesmo que venha situações, circunstâncias, adversidades, mesmo que venha coisas para tentar atrapalhar você, né, de chegar no alvo que é Jesus. Você precisa fazer como essa mulher, olhar somente para Jesus. Olha somente para Jesus e prossiga. Deus está falando com você, olha somente para Jesus
e prossiga. E você vai ter a sua cura, você vai ter o seu milagre. Então, meus amados irmãos, algo assim que me chamou bastante atenção também, né? Eu creio que chamou a atenção de vocês também, né? Que foi a parte que quando ela tocou em Jesus, mesmo naquela multidão, Jesus sentiu. Alguém me tocou. E as pessoas que estavam ali perto de Jesus falou: Jesus, mas tem tanta gente. Como assim? Tanta gente. Não, ele falou: não. Alguém me tocou diferente. Porque de mim saiu virtudes. Você precisa, meus amados e meus queridos irmãos, tocar em Jesus diferente. Talvez ainda você não conseguiu o seu milagre, talvez você não conseguiu a sua cura, porque você não está tocando em Jesus diferente, assim como essa mulher tocou. Sabe qual que é a diferença do toque dela? Que chamou a atenção de Jesus? Foi a fé. Foi a fé. Ela teve tanta fé ao tocar na orla de Jesus que imediatamente ela foi curada e dele saiu virtudes. Você está entendendo que você precisa ter fé? Você está entendendo que você precisa tocar em Jesus diferente? Talvez você se encontre na sua casa, talvez você está fazendo uma oração mais ou menos, talvez você serve a Deus mais ou menos. E Deus me trouxe aqui para falar para você: sirva Jesus diferente. A partir de hoje, começa a servir Ele diferente, começa a tocar nele diferente, começa a chamar a atenção de Jesus. E você vai ter a sua cura, você vai ter a sua libertação, você vai ter esse alvo que você tanto precisa. Quantas vezes você quer algo, né? E você vai com tanta persistência para querer conseguir, para poder conquistar. E por que com Jesus é diferente? Essa mulher, meus amados irmãos, ela teve algo diferente. Ela teve algo diferente. Uma multidão ficava esbarrando em Jesus. Como ele descobriu que uma pessoa tocou nele diferente? Porque ela tinha fé. A fé dela era muito grande. Imediatamente ela foi curada. Jesus, ele nos conhece, né? Ele sabe, ele é um Deus de detalhes. Ele é um Deus que vê, ele vê além daquilo que o homem vê. Creio eu que imediatamente quando ela tocou em Jesus, Jesus já viu nela a fé. Imediatamente, Jesus já via, Jesus já sabia, né? Que ali tinha uma mulher que estava enferma, que ali tinha uma mulher que precisava daquela cura. E imediatamente Jesus curou. Então, meus amados irmãos, Jesus, ele sabe qual é o seu problema. Jesus, ele sabe o que está passando. Ele te conhece, mas você precisa chamar a atenção dele, você precisa falar com ele, você precisa clamar. Clama a mim, responder-te-ei. Anunciarei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Clama, chama a atenção de Jesus. Chama a atenção. Não olhe para a dificuldade, não olhe para a circunstância. Olhe somente para Jesus e você vai ver o teu milagre. Amém? Então, meus amados irmãos, é essa palavra que eu quero deixar para você. Que Deus possa ter falado com você. Receba essa palavra da parte de Deus. Que o Senhor Jesus possa entregar o teu milagre. Que você possa tocar em Jesus diferente a partir de hoje. Amém? Que Deus abençoe.